Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Alberto Júnior e hoje estamos iniciando mais um dia de meditação, de reflexão da palavra de Deus. E que bom que você está aqui, que bom que estamos juntos mais um dia para iniciar o dia feliz na presença de Deus, orando, buscando ao Senhor. Como isso faz a diferença, não é mesmo? E aí? Quais têm sido as lutas, as dificuldades, as provações que você tem enfrentado? Tem colocado Deus em primeiro lugar? Tem confiado nele? Tem buscado a Deus como seu socorro bem presente na tribulação? Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando e também nos fortalecendo na nossa caminhada cristã. Hoje é dia 20 de maio, quarta-feira, e a meditação tem como título Virtude Cristã. O nosso texto está em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 15, que diz assim: Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então nós temos aqui um texto bíblico que fala realmente os motivos da nossa alegria, né? Que nós gostamos de comer, beber, nos alegrar. Não há nada melhor do que isso, porque isso faz parte da vida, isso é algo essencial para a vida humana. E a meditação, então, ela inicia dizendo assim, olha: alguns mantêm uma fria e indiferente reserva, um decoro cruel, que repele os que são trazidos para o círculo de sua influência. Esse espírito é contagioso. Cria uma atmosfera que é destruidora dos bons impulsos e boas resoluções. Sufoca a corrente natural de compaixão humana, a cordialidade e o amor. E sob sua influência, o povo se torna constrangido e seus atributos sociais e generosos são destruídos por falta de exercício. Como cristãos, então, a nossa atitude deve ser uma atitude onde nós buscamos nos relacionar com Deus, e ao nos relacionar com Deus, nós vamos ter compaixão com as pessoas, nós vamos ser cordiais, vamos demonstrar amor, mas quando nós não temos Deus na nossa vida, todas as coisas que nós vemos de maldade nesse mundo, elas acabam acontecendo na vida do ser humano, né? A falta de amor, a falta de cordialidade, de respeito, as pessoas parece que não se respeitam mais, né? Então, quando nós amamos a Deus, quando nós tememos a Deus, nós vamos demonstrar ali compaixão pelo ser humano, respeito, cordialidade, nós vamos valorizar, talvez essa seja a palavra, né? O ser humano, porque nós entendemos que o ser humano foi criado por Deus. E aí, então, a meditação continua, olha: vocês têm um dever a cumprir, isto é, tornarem-se alegres e cultivarem a abnegação em seus sentidos até que seja seu maior prazer tornar felizes todos os que os rodeiam. Olha que desafio para nós, hein? Nós temos um dever a ser cumprido, e esse dever é tornar as pessoas que estão ao nosso redor pessoas felizes, alegres. Precisamos tornar o ambiente onde nós estamos inseridos como o ambiente mais feliz da face da terra, porque somos filhos e filhas do Senhor. Vocês precisam suavizar o coração e ser imbuídos do Espírito de Cristo, a fim de que possam, enquanto vivem em uma atmosfera de contentamento e benevolência, ajudar aqueles ao seu redor a ser saudáveis e felizes também. Então veja, o nosso dever, a nossa obrigação como cristãos é ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a serem mais saudáveis, a serem pessoas felizes. E talvez a pergunta que você faça é a seguinte: mas como que eu vou fazer que isso aconteça, né? Como que eu vou realizar isto? Veja, nós fazemos isso quando nós damos o exemplo pela nossa própria vida. Nós podemos ter a certeza que todos os seres humanos passam por lutas, por dificuldades, por provações, e às vezes pensar que a felicidade, a alegria, ela é consequência, vamos dizer assim, de ter uma conta bancária gorda, né, cheia, ou talvez de ter ali bons relacionamentos e não ter problemas nenhum. Bom, todos nós temos problemas.
Todos nós temos dificuldades, temos lutas, temos provações, mas o que diferencia uns dos outros? Todos nós somos iguais diante de Deus, mas o que nos diferencia? É quando nós estamos com Deus, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós priorizamos as coisas de Deus na nossa vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Como tem sido o teu relacionamento com Jesus? Tem sido um relacionamento verdadeiro e autêntico? Ou tem sido um relacionamento artificial? Que você mostra para as pessoas que você é cristão, quando na verdade você não tem um relacionamento com Jesus. Nós precisamos olhar para Cristo e ao olhar para Cristo precisamos ter um relacionamento verdadeiro, autêntico com Cristo para sermos pessoas felizes, pessoas alegres, porque tem o temor de Deus na vida. Essa é a grande lição que a gente tem que aprender. Quando tudo vai bem, às vezes a gente se esquece de Deus, né? Mas quando tem os problemas, quando surgem as dificuldades, é aí que a gente se lembra de Deus. E às vezes muitas situações elas acontecem na nossa vida justamente para nós nos lembrarmos que Deus existe. Tem pessoas que o coração é tão orgulhoso, tão duro, né? São tão indiferentes às coisas de Deus, que essas pessoas elas são despertadas pela dor, pelo sofrimento. É a única forma, é o único meio delas lembrarem que Deus existe. Então, não espere as dores, os problemas, as dificuldades para você se relacionar com Deus. Volte a tua vida para o Senhor, dependa dele e entenda algo muito importante. A nossa prioridade tem que ser as coisas de Deus. Não é a nossa família, não são os nossos amigos, não é o nosso cônjuge, os nossos filhos, não é o nosso emprego, o nosso trabalho. O mais importante na nossa vida é Jesus. Quando nós entendermos isso, muita coisa vai fazer a diferença na nossa vida. E a meditação então continua dizendo assim, olha, vocês têm imaginado que o contentamento não se harmoniza com a religião de Cristo. Isso é um erro. Podemos ter verdadeira dignidade cristã e ao mesmo tempo ser alegres e amáveis em nosso comportamento. A alegria sem frivolidades é uma das virtudes cristãs. E aqui a gente em algum momento já ouviu, né? Algumas pessoas dizendo assim, eu não gosto de ir na sua igreja, né? Porque lá é muito parado, né? A música não é tão envolvente. Veja, a alegria não tem a ver com você mexer o corpo, você pular, você gritar, né? A alegria tem a ver com o seu sentimento, aquilo que está dentro de você. Uma sensação de contentamento, de felicidade, de esperança, de confiança em Deus. E por que tudo isso é importante? Porque quando nós estamos dessa forma, desta maneira, confiando em Deus, vivendo com Deus, dependendo do Senhor, nós vamos refletir isso para as outras pessoas. E ao refletir isso para as outras pessoas, elas vão se perguntar, né? Mas por que fulano é tão alegre? Olha quantas lutas, quantos problemas ele enfrenta, quantas dificuldades ele passa, mas ele sempre está com um sorriso no rosto, ele sempre está feliz. Por quê? E a partir aí da pergunta das pessoas, nós vamos poder responder para elas que nós somos felizes porque temos Jesus no nosso coração, na nossa vida. E aí a meditação termina com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18, que diz assim: Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que texto extraordinário do apóstolo Paulo, não é mesmo? Ele diz assim para você hoje, esteja sempre alegre. Se você não tem motivo para estar alegre, ore sem cessar e entenda que você precisa dar graças em tudo que acontece na tua vida. Confia em Deus, confia na vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Chegou o nosso momento da oração do dia, o momento de abrir o nosso coração a Jesus. Vamos juntos orar? Querido Deus e eterno Pai que habitas nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos alegrar em Cristo Jesus. Queremos neste momento colocar todas as nossas preocupações em Tuas bondosas mãos. O Senhor nos conhece, sabe as lutas, as dificuldades, as provações. E por favor, Pai, ajuda-nos na nossa caminhada cristã,
Ajuda-nos a nos alegrar no Senhor, a viver, a depender do Senhor todos os dias da nossa vida. Se porventura hoje temos um pedido especial no nosso coração, que neste momento, Pai, o Senhor ouça a nossa oração e a responda de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Que a Tua vontade seja manifestada completamente na nossa vida. Nós queremos também, Senhor Deus, orar agora, intercedendo pelos pedidos que são feitos aqui todos os dias. A Vanusa, ela pede oração por ela, por sua mente, pelos pensamentos que ela tem. Senhor Deus, que o Senhor envie a ela o Teu Santo Espírito, que ela tenha bons pensamentos e a confiança no Senhor. Deus eterno, a Ruth Carvalho, ela pede oração por sua filha Stephanie, para que ela volte para os caminhos do Senhor, pelo seu filho Vinícius, que o Senhor cuide desses filhos, Pai, que o Senhor ouça a oração desta mãe, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. A Ruth Dinelli, ela pede oração pelo evangelismo que está acontecendo na sua igreja, e nós pedimos, Pai, que o Espírito Santo trabalhe no coração das pessoas para que elas aprendam a verdade, aceitem a verdade e vivam ao lado de Cristo Jesus. A Lucilene Silva, ela pede que nós continuemos orando por ela, pela sua vida espiritual, por sua família, por sua mãe, por seu filho Eric, também pelo João, que continua internado. Senhor, entregamos este pedido também em Tuas bondosas mãos. A Lúcia Regina, ela pede que nós oremos para que ela consiga fazer fisioterapia. Ela precisa voltar a trabalhar e nós queremos entregá-la em Tuas bondosas mãos, pedir que o Senhor abra as portas para que ela consiga fazer a fisioterapia. A Genésia Ribeiro, ela pede oração porque precisa vender a sua casa e nós queremos neste momento, Senhor Deus, pedir que o Senhor a ajude. Ela pede oração também pela libertação do seu filho Samuel dos vícios, que o Senhor cuide dele, que o Senhor o liberte dos vícios, Pai. A Maria Bacelar, ela pede oração por ela, pelos problemas de saúde, pelas provações, que o Senhor cuide dela, Pai. A Edilma Felício, ela pede oração por sua família e também por sua filha Milka. A Beatriz Natalice, ela te agradece, ó Deus, porque no dia 19, o seu genro Ronaldo, que estava desempregado, ele começou a trabalhar e ela é grata pelas respostas das orações. Ela é grata porque o Senhor ouviu e respondeu à oração do teu povo. A Sara dos Santos, ela pede oração por seus filhos e também por todos da sua família. A Rosinete Vilela, ela pede oração pela Vanessa, que precisa de um emprego, que o Senhor abra as portas, que o Senhor cuide dessa situação. A Maria Pinheiro, ela pede oração por seu irmão, que está com uma enfermidade, que o Senhor cuide dele, Pai, que o Senhor seja o médico dos médicos na vida dele. E também ela pede oração por sua vida espiritual, física, mental, financeira. Ela tem as suas necessidades e o Senhor conhece todas as coisas e a entregamos em Tuas bondosas mãos. A Eulália, ela pede oração por cura e libertação de todos os seus familiares e queremos entregar, Pai querido, todos esses pedidos em Tuas bondosas mãos. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas súplicas, o Senhor ouve as nossas orações e as responde da melhor maneira possível. Ajude-nos a crer, a depender do Senhor todos os dias da nossa vida. Nos dê hoje um dia feliz, um dia abençoado na Tua presença. Perdoa, Pai querido, os nossos pecados, pois entregamos a nossa vida completamente em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que alegria estarmos juntos, não é mesmo? De poder orar, de poder interceder e ver também as respostas de Deus às nossas orações. As orações, elas nos fortalecem, elas nos ajudam a confiar, a depender cada vez mais de Deus. Que bom que você está aqui, viu? Lembrando que se você tem algum pedido de oração e você gostaria que nós orássemos por você,
deixa aqui nos comentários, tá bom? E em algum momento nós vamos orar, nós vamos interceder por você. São muitos pedidos de oração que a gente está recebendo todos os dias, então se a gente não conseguir orar por você naquele dia específico, coloca nos comentários dos próximos vídeos e nós em algum momento vamos orar, vamos interceder pelo seu pedido de oração, tá bom? Não esquece também de deixar de onde você nos acompanha, né? Qual é a sua cidade, qual é a sua igreja, coloca aí qual é a sua igreja, que lugar que você frequenta e não esqueça também de se inscrever no canal, hein? Se você já é inscrito, ok, mas se ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva o mais rápido possível, curta o vídeo, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades e compartilhe o vídeo com os seus amigos, com a sua família, com o pessoal da sua igreja, para que essa mensagem se espalhe mais e mais, para que mais pessoas estejam aqui conosco, acompanhando, meditando na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia feliz na presença do Senhor e nós temos um encontro marcado amanhã. Um forte abraço e até lá!